queridos, que a paz e a graça do Senhor Jesus alcancem a sua vida. Mais uma vez estamos aqui e é sempre um prazer estarmos aqui para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu sou o irmão Dário, presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Fortaleza, e estamos aqui nesse nosso encontro semanal para o encerramento do segundo trimestre. Tivemos umas lições riquíssimas, abençoadoras, onde nos trouxe um grande crescimento espiritual. Eu espero, sinceramente, que você tenha crescido um pouco mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A nossa lição de número 13, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6, a partir do 10, que nós vamos ver. A lição de número 13, o título da lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textual diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Na leitura bíblica em classe, como eu disse anteriormente, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Temos alguns objetivos específicos nessa lição. Em primeiro lugar, no primeiro tópico, é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico vai nos ensinar, mostrar, vai apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro tópico é sabermos quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. A nossa introdução vai nos dizer assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir como soldados de Cristo, resistirmos do mal. Os soldados sempre precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. Bem, queridos, nessa rápida introdução que nós estamos vendo, eu gostaria de salientar que isso é uma batalha que realmente ela existe no campo espiritual. E a gente vê muitas pessoas que acham que não existe, acham que são contos de fada, acham que são histórias, apenas superstições, apenas coisas distantes, e só no reino da fantasia que se vive isso. Mas nós, como cristãos que acreditamos na Bíblia, sendo a plena palavra de Deus, nós sabemos que existe pelo menos dois grupos de pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, que são aquelas que subestimam o inimigo. E nós não devemos subestimá-lo, não devemos brincar com ele, como a gente vê em muitas coisas, até mesmo nas redes sociais a gente vê pessoas que brincam, fazem pouco. Não devemos subestimá-los por causa disso, porque nós vamos ver na nossa lição que isso é uma guerra que realmente vence quem está apto e capacitado. E uma das armaduras de Deus não é subestimar o inimigo. Nós não devemos subestimá-lo, mas em contrapartida, no outro lado da moeda, existem aquelas pessoas que superestimam o inimigo, vivem amedrontados, como que manietados pelas forças do mal, porque não conseguem se desvencilhar dele, porque tem medo, porque o inimigo é isso, o inimigo é aquilo. Não, também não devemos superestimá-lo, achar que está numa queda de braço de Cristo e o diabo, e já no finalzinho Cristo vence. Não, isso é uma guerra que já foi vencida desde a cruz do Calvário.
Na verdade, ele foi vencido já desde o princípio da história humana, quando Deus, disse lá no Éden e garantiu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Se não devemos subestimá-lo, também não devemos superestimá-lo, tá certo? O tópico 1 vai dizer que o preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no poder do Senhor, sermos fortalecidos no poder dele. Esse fortalecimento não é apenas um fortalecimento material, não, é fortalecido no poder dele. O capítulo 6, o versículo 10 vai dizer: fortalecemos no Senhor. E esse fortalecimento nos é conferido, como diz aqui o nosso comentarista, que é conferido a nós pela comunhão com Deus, pela renovação da mente e uma vida em santidade, e ser cheio do Espírito Santo. Não é subestimando, nem superestimando, não são armas carnais, mas temos que ter comunhão com Ele, temos que ter o Espírito Santo em nós, termos uma vida de santidade, separação com o mundo, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. E isso é conferido através do poder do Senhor. Não é um poder que emana de mim, não, de maneira nenhuma, não emana de você, não, emana de Deus. Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos incentiva a estarmos diante dEle quando estamos em comunhão com Deus. Nossa mente é renovada, o Espírito Santo está em nós, aí nós somos fortalecidos em Deus. Ele vai dizer também que conhecer essas armaduras, saber disso também não é uma prerrogativa suficiente para vencermos o inimigo. Não, simplesmente conhecer e saber que existe não são suficientes. Realmente devemos estar enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. O primeiro tópico, o segundo ponto, vai falar sobre vigilantes em toda oração e súplica. Interessante esse vigilante em toda oração e súplica. Ele vai dizer que Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. É impossível nós sermos cheios, termos comunhão com Deus, se não tivermos conversando com o nosso amigo. Você jamais vai conhecer o teu amigo sem conversar com ele. Você jamais vai ter intimidade sem conhecer o seu nome, sem conhecer a sua história, sem saber o que se passa com esse teu amigo. Você jamais vai ser íntimo dele se você não se abrir para ele e deixá-lo invadir a sua mente, e também permeado com essa intimidade. Cristo nos ensina a prática da oração, mas é incrível como a oração, ela sempre é como se fosse uma Cinderela. A Cinderela é sempre aquela que é rejeitada, aquela que é desprezada, abandonada, então ela é depreciada, ninguém gosta, sempre fica em último plano. Se der tempo, quem sabe, talvez as redes, as grandes mídias, os grandes shows, os movimentos estão sempre lotados, enquanto que a oração, que é um fortalecimento para o crente, é desprezada. Então, que você possa ser vigilante nesse quesito acerca da oração. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter armaduras de Deus, é impossível você tê-las sem buscar em fervente oração.
Então, aqui nós estamos agora caminhando para o segundo tópico, que nos diz assim: conhecendo o campo da batalha espiritual, certo? Conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Aqui nós vamos falar sobre o campo onde ele atua, onde nós devemos estar alerta, confiantes em Deus, mas sempre alertas, não subestimando nem superestimando, mas sabendo que Deus está conosco. As astutas ciladas do diabo é o primeiro ponto do segundo tópico. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas. O líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador, acusador, né? E tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. Então, essas astutas ciladas do diabo, veja, ciladas já são coisas que são feitas veladas, né? Já são feitas às escondidas. Imagina as astutas ciladas, né? Então devemos estar preparados em Cristo para conhecermos essas astutas ciladas do diabo, e uma delas que elas usam com muita frequência, o nosso comentarista vai dizer que é confundir a mentira com a verdade. Ele quer confundir, ele quer fazer o sofisma, mentir, acreditando que as pessoas vão acreditar que isso é verdade. E gosta também de deturpar a palavra de Deus, dizer aquilo que a Bíblia não diz, né? Enganar as pessoas. Terceiro, ele diz que é para dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear contendas ou incredulidade, promover ideologias anticristãs. Mas aí ele diz: revestivos das armaduras de Deus. Essas são ciladas diabólicas. E o que a gente vê nesse nosso contexto, nessa nossa sociedade, são pessoas dissimuladas, dissimulando a verdade, mentindo, fazendo com que essa mentira transpareça uma verdade, fazendo falsos sinais, acusações terríveis contra a igreja, desconstruindo tudo aquilo que a Bíblia diz que é correto. Mas aí ele diz: mas revestivos de toda a armadura de Deus. Segundo ponto, ele vai falar sobre o conflito entre o reino das trevas. Conflito contra o reino das trevas. Se nós estamos nos armando para uma guerra, para uma peleja, devemos conhecer o nosso inimigo. Você vê que na sociedade as pessoas, quando vão fazer política, vão fazer outra coisa, onde houver guerra, onde houver, por exemplo, no futebol, eles sempre procuram compreender o jogo do inimigo, o jogo do outro, quando eles vão se enfrentar. Para quê? Para que eles conheçam as fraquezas dele. Então, o crente deve estar revestido de toda a armadura de Deus. E nesse conflito contra o reino das trevas, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano. Não são as pessoas que nos cercam, não são as pessoas que nos rodeiam. Veja que no ponto anterior, o diabo cria intrigas, cria contenda, ele dissimula exatamente para colocar as pessoas umas contra as outras, para não terem tempo de guerrear contra o que verdadeiramente importa, que é contra as ciladas do diabo, as hostes infernais. Não são as pessoas que devemos lutar contra ela, e tampouco as nossas armas humanas não são capazes de destruir essas fortalezas diabólicas. Então, ele vai falar que o contrário, o reino das trevas, a região celeste, essas declarações indicam que a batalha não é física, é um confronto contra as hostes. Então, ele age nessas
hostes celestiais, né, esses inimigos que nós temos, eles não são contra o nosso físico, nós não lutamos com ele com armas carnais, armas humanas. Não, nenhum tipo de arma humana é capaz de dissolver, de dirimir ou diminuir o ataque desses nossos inimigos. Ele vai dizer no finalzinho aqui que esses conflitos de lutas, tanto pode ser na área individual como na área coletiva da igreja. Por isso que Paulo vai dizer que devemos suportar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, porque ao mesmo tempo que esses conflitos são coletivos, esses conflitos individuais também estão inseridos no nosso contexto comunitário. E nós muitas vezes não sabemos as guerras que o nosso irmão está lutando. Nós não conhecemos e apenas julgamos que ele está fraco, julgamos que ele está perdendo a batalha, mas muitas vezes não estendemos a mão para ajudá-lo, não estendemos a mão para dar um sorriso, para dar um abraço. E muitas vezes as pessoas precisam apenas de um incentivo para guerrear melhor, para lutar melhor, para vencer. Então, é um dever nosso como igreja conhecermos essas ciladas do diabo, e mesmo sabendo que eles agem na área individual como coletiva, Cristo está sempre conosco para nos garantir a vitória. O terceiro ponto, o segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual, ele vai dizer que, primeiro, as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas, e em terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipe das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade. E ele tem umas características peculiares a ele, né, que ele vai falar. E ele elenca, aqui o nosso comentarista elenca algumas dessas características, né, pelo menos em 3 aspectos. Eles são poderosos, por isso que lá no início eu disse que não precisamos subestimá-los, nem superestimá-los, mas apenas sabemos que eles são poderosos, principados e potestades, digo poder. Eles são líderes, são anjos caídos, eles foram feitos por Deus para serem eternos e adorarem a Deus, mas eles caíram, eles pecaram e agora estão destituídos do poder celestial, estão desprovidos de santidade, mas não de poder. Então, o segundo, são malignos, são agentes que formam as hostes espirituais da maldade, referem-se a demônios que empregam o seu poder destrutivo para o mal. E terceiro aspecto desses seres primeiro, eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Ele vai dizer, cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Queridos, olhem, sobre essas astutas ciladas, eu sempre digo aos nossos queridos ouvintes e irmãos, que o diabo nunca tem pressa em destruir alguém. Ele nunca tem pressa em derrubar alguém. Quando você vai fazer uma caça, uma pesca ou qualquer coisa que empreenda cautela, a pressa é inimiga da perfeição, já dizia o ditado. Então, o diabo ele não tem pressa em derrubar ninguém. Primeiro ele vai minando as forças, devagarinho. Quando você menos espera, você está laçado, você está ferido, está machucado, está caindo. Se você não buscar a Deus com força e com firmeza, você não vai resistir. Então, essas sutilezas que maquinam a queda da igreja é uma dessas características, e o crente precisa estar atento. Ele vai dizer que a igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja
está elevado ao nível de acima de todo principado e poder. Aquele que peleja por ti, aquele que peleja pela igreja, aquele que peleja por nós, está acima de todos os principados e poder, potestade, e o domínio dele está acima de tudo. E agora nos encaminhando para o final da nossa lição e do nosso trimestre, o terceiro e último tópico vai falar sobre as armaduras espirituais indispensáveis ao crente. É indispensável, se você está nessa luta, se você está alistado nessa guerra, você precisa estar preparado, você precisa estar apto, porque se você não estiver preparado, você vai se ferir e vai morrer. Mas Cristo quer nos revestir de toda a armadura de Deus. Para isso, Ele já disse que revestimos de toda a armadura. Então, o primeiro ponto, o terceiro tópico vai dizer assim: a armadura completa de Deus. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Por que o contexto militar romano? É porque o que eles tinham na época era o que eles tinham para ver como um soldado poderoso, um soldado forte. Hoje não são espadas, mas já são armas biológicas, químicas, tem um monte de drones e outras sofisticações tecnológicas em que uma espada seria praticamente inútil diante de uma guerra física hoje. Mas no contexto militar romano, um soldado poderoso ele estaria com todas essas ferramentas, essas parafernálias que o apóstolo vai nos mostrar. Traduz o termo de que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, o segundo tópico já vai falar sobre as armaduras indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis para o soldado do Senhor. Estão disponíveis, é acessível, não são apenas para alguns que foram alistados, mas estão acessíveis a todos e qualquer um que queira. Basta dar lugar e deixar Deus agir e buscá-lo. Primeiro ele vai dizer: cingir os vossos lombos com a verdade. Faz referência à verdade da doutrina e à integridade do soldado. Devemos conhecer a Bíblia Sagrada, devemos entendê-la. Faz referência à verdade da doutrina e à integridade do soldado. Segundo, revestido da couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável, aquela malha que ficava no soldado romano, de aço, para a proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. O soldado precisava estar firme. Diz respeito ao caráter do soldado. O soldado, o cristão, deve ter caráter, ele deve ser reto nas suas ações, deve ser reto no seu comportamento, naquilo que ele faz. Essa retidão que nos referimos, também fala de caráter dele. O caráter dele também é a sua defesa. Uma pessoa de bom caráter, ele sabe como se comportar, sabe como agir. Uma pessoa de caráter, a sua defesa é a sua própria vida, tá certo? Então ele vai falar mais uma terceira arma indispensável para o soldado estar preparado fortemente, é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Refere-se à firmeza do Evangelho de Cristo, proporciona a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Essa retidão, esse Evangelho da Paz que devemos mostrar, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, sermos firmes e constantes
sempre abundantes na obra do Senhor. E também, tomando sobretudo o escudo da fé, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Esse escudo da fé é imprescindível na batalha, porque é um requisito de defesa. Quando estamos ligados em Cristo, nossa fé é inabalável, que o nosso amado aqui se refere, é interessante. Às vezes ficamos abalados com algum reveses da nossa vida, algum ponto da nossa história, às vezes queremos retroceder, queremos parar, mas quando nós estamos revestidos do escudo da fé, os dados inflamados do maligno vêm nos afetar, vêm tentar nos atingir, e muitas vezes somos feridos. Claro, nós não somos imbatíveis, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo arvoraremos pendões. Em Cristo eu sou uma muralha. Em Cristo eu tenho fé para vencer. Então, esse escudo da fé é imprescindível também para uma armadura, para uma guerra espiritual, para termos êxito contra o nosso inimigo. Fala também sobre o capacete da salvação, refere-se à certeza da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Mesmo apesar de sermos feridos, mesmo apesar de muitas vezes retrocedermos, imaginarmos que talvez Deus tenha nos abandonado, mas Ele não nos abandona. Então, essa certeza da salvação que nós temos, a nossa mente ligadas em Cristo, o novo homem, a velha criatura passou. Agora o diabo, com as suas astutas ciladas, tentam penetrar a nossa mente, dizendo que nós não vamos alcançar o alvo, não vamos alcançar os nossos objetivos porque fomos feridos, porque sofremos algum tipo de derrota, porque quisemos retroceder em algum ponto da nossa história. Mas a certeza de salvação Cristo nos deu lá na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Não há nada que o homem possa fazer, não há nada que a história possa fazer para apagar essas palavras eternas que soam até hoje no coração humano, na história da humanidade. Está consumado, a nossa salvação está garantida. O terceiro e último ponto, o terceiro tópico, ele vai falar sobre a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. Temos enfrentado, nossas lutas são diárias, acontecem corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Se ela está arraigada no teu coração, faça como o rei Davi, grande homem de Deus, diz: guardei a tua palavra no meu coração, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer as obras do diabo. Então, esteja firme na palavra de Deus. Essa palavra é inabalável, sabendo que a vitória da igreja de Cristo é garantida pelo poder de Deus, não simplesmente pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, porque pelas nossas forças nós já estaríamos destruídos, seríamos engolidos vivos, mas com as armaduras de Deus nós somos invencíveis por causa de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. No próximo trimestre eu espero encontrá-los novamente, e será sempre um prazer poder contar com o crescimento, o aproveitamento melhor da palavra de Deus para cada um de vocês. Um abraço, e deixa eu dizer só uma coisa para vocês: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.